Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ao nosso momento de edificação. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3. Vamos ler todo o capítulo nesta noite. Será também o conteúdo da nossa meditação, da nossa exposição. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Leiamos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, podermos estar reunidos, ó Pai, em torno da tua palavra, ouvindo a tua voz, e te clamamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, ó Deus, por meio da instrução da tua palavra. Nós te pedimos isto em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu sei que ainda alguns irmãos não podem estar conosco, né, congregados no templo, e por isso nós ainda estamos estudando e gravando estas mensagens para edificação. Mas preciso lembrar-lhes que, se possível for, não deixem de congregar, de estar ajuntados com os irmãos no templo. Certamente é um benefício ainda maior do que participar ou assistir à exposição de forma remota. O Senhor nos chama a congregar, Ele nos convoca ao ajuntamento solene. Então faça o esforço, o que estiver ao seu alcance, sendo prudente, sendo responsável, mas não deixe de estar conosco, cultuando a Deus. Mas vamos lá, hoje nós vamos para mais um episódio, na história dos judeus que foram levados cativos à Babilônia. Nós vimos no domingo que se passou a situação em que eles enfrentaram no que diz respeito ao mistério do sonho de Nabucodonosor, onde todos eles foram expostos ali à morte iminente, e confiando em Deus e clamando ao Senhor, o Senhor lhes livrou e finalmente o Senhor manifestou a sua glória
né, tanto para os seus filhos, como também para o próprio rei Nabucodonosor, que teve convicção de que o Deus de Daniel é o Deus que revela mistérios. E nós vimos no finalzinho do capítulo 2 que Daniel recomendou ao rei que colocasse estes seus amigos e companheiros de Judá como aqueles que estariam à frente dos negócios na Babilônia. E neste episódio nós não temos aí uma descrição temporal de quanto tempo depois, né, do primeiro episódio isto aconteceu, mas nós temos aqui Nabucodonosor reunindo todos aqueles que eram dotados de alguma autoridade na Babilônia, os sátrapas, né, os governantes, os prefeitos, todos aqueles juízes, tesoureiros, governadores, magistrados, conselheiros, oficiais de províncias, todos estes foram convocados por Nabucodonosor, né? Como você lembra, semana passada nós vimos Nabucodonosor cheio de si, usando ali o seu poder, o seu dinheiro, de alguma forma tentando resolver a questão que inquietava o seu coração. E no que diz respeito ao sonho, que lhe foi revelado pelo Senhor, as coisas que viriam no porvir, não é? E o Senhor manifesta aí o futuro a Nabucodonosor. Mas agora, em mais um momento, Nabucodonosor ele busca engrandecer a si mesmo. Nós sabemos, de acordo com o sonho, que ele é a cabeça de ouro, né? O próprio Deus revelou isso, foi o Senhor quem conferiu a Nabucodonosor toda a autoridade e poder que ele detinha. Isso é muito importante, meus irmãos. Por que isso é muito importante? Todo homem, por mais poderoso que seja, precisa ter sempre de forma muito clara, em sua mente e em seu coração, de que o Senhor está acima, né? O Senhor está sobre todos. Se você se recorda, o Senhor Jesus Cristo vai falar, quando está sendo julgado, justamente isso. Ah, Ao governante que lhe ouve e que tem e acredita ter poder tanto para absolvê-lo como para condená-lo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada. E esta é uma verdade bíblica. Toda autoridade é instituída por Deus, seja ela uma autoridade cristã ou uma autoridade pagã, ímpia, né? Por mais que eles não reconheçam o Senhor como soberano, isso não muda o fato de que o Senhor continua sendo soberano. Que, como disse Daniel no capítulo 2, o Senhor é aquele que estabelece reis e destitui reis. Como diz a linguagem em Provérbios, o coração dos reis está nas mãos do Senhor. É o Senhor que dirige, não é? E conduz a história para a sua própria glória, né? Mas quando um homem se esquece disso, se esquece de que existe um Deus no céu, como testemunhou Daniel a Nabucodonosor, ele começa a alimentar o seu próprio ego, não é? Todo homem que é consumido pelo poder, que se considera maior sobre os outros, ele passa a agir e proceder loucamente. Nós temos aqui agora Nabucodonosor, que já era o rei mais poderoso, do povo mais poderoso, do império maior que já havia sido estabelecido, agora ele quer ser adorado. De um rei poderoso, passa a olhar-se agora como uma divindade. E isso não é algo incomum na história, né? Nós vamos encontrar o culto também ao Estado dentro do Império Romano, né? Os imperadores eram adorados pelos seus súditos e, de certa forma, ah, há um quê de estratégia nisso tudo, não é? Vincular a administração pública à religiosidade é uma forma de você ter um poder infinito e inquestionável. Não é um poder que pertence ao Senhor, porque é soberano, é santo, é justo. Quando é atribuído a um homem, nós temos um grave problema. Sempre que houve confusão entre o governo religioso e o governo social, o governo que é estabelecido por homens, né, nós temos grandes dificuldades. São questões distintas. O Senhor estabelece as autoridades públicas e o Senhor também é o soberano que governa a igreja.
Então é preciso que nós entendamos isso. Sempre que algum tirano levanta-se como divindade e tenta de alguma forma assumir o lugar do próprio Deus, nós vamos encontrar um problema gravíssimo. Perceba que aqui a fé é despertada em todos aqueles que já serviam a Nabucodonosor por um pequeno estímulo, né? Uma fornalha de fogo ardente, não é? Ou você adora ou você morre, né? A escolha, você percebe que a adesão a essa religião estatal, ela não é voluntária e muito menos ela é desenvolvida com base no amor, né? É apenas o medo instigando aí a reação daqueles que se encontram de alguma forma sem escolha, tá? Então nós encontramos aqui a loucura de Nabucodonosor. Ele manda fazer uma estátua de ouro, uma imagem de ouro, né? E chama todos os seus líderes e emite o decreto de que após se ouvir o som de todos aqueles instrumentos que são listados, de toda sorte de música, todas estas autoridades, todos estes homens que participavam do governo da Babilônia deveriam prostrar-se e adorar. E aí nós vamos encontrar algo curioso, né? A grande maioria prostrou-se, a grande maioria, ao ouvir, né, dobraram os seus joelhos e adoraram a estátua que havia sido edificada por Nabucodonosor. Nós percebemos a tolice da idolatria sendo evidenciada também, mas há algo que chama a atenção a partir do versículo 8. Nós vamos encontrar os caldeus, alguns homens caldeus, acusando agora a Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você se recorda do que acontece no capítulo 2, os caldeus eles estavam na lista daqueles que seriam mortos. E pela misericórdia de Deus, agindo por meio de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, não apenas os caldeus, mas todos os sábios e encantadores da Babilônia foram poupados. Não é? E, embora nós não saibamos quanto tempo decorreu, né, dentre um episódio e outro, mas é evidente que tamanho livramento não poderia ser ignorado ou esquecido. Não é? Mas isso não gerou gratidão, isso gerou inveja. O fato daqueles homens terem sido colocados em um cargo elevado e Daniel ter sido reconhecido como um homem sábio e o seu Deus sendo glorificado, enquanto os caldeus, os sábios e os encantadores, eles ficaram escanteados por não poder sanar a queixa do rei Nabucodonosor, isso não lhe gerou gratidão. Porque agora, nesta oportunidade, eles, ao invés de retribuírem, né, o favor de terem sido libertos da morte, agora eles vão incentivar o rei contra estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão dizer ao rei, e perceba como as suas palavras são ardilosas, né? Eles vão dizer ao rei, chegando com aquela característica comum deste tipo de pessoas, né? A bajulação. Eles chegam ao rei e dizem: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, versículo 10, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado em fornalha de fogo. E eles continuam: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles não apenas comunicaram o fato de que, neste caso, eles não prostraram-se e adoraram. Eles incrementaram a sua denúncia com mais algumas questões. Primeiro, tratando a queixa como algo de ordem pessoal. Eles não fizeram caso de ti, né, ó rei. Eles não se importam e não respeitam a sua autoridade. Mas eles não servem aos teus deuses. E, por fim, eles não adoraram a imagem que edificaste. Nabucodonosor, né, tendo ali todos estes que o prostraram, que se prostraram perante ele, né, e a sua autoridade sendo ali
publicamente, aparentemente questionada, ele fica furioso, ele se ira e manda trazer à sua presença Ananias, Misael e Azarias. E quando eles chegaram, perceba o que Nabucodonosor vai dizer. Versículo 14. Ele pergunta: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. Meus irmãos, há algo aqui impressionante, não é, e que deve chamar a nossa atenção. Estes homens muito provavelmente não tiveram tanto tempo para pensar a respeito da decisão que deveriam tomar. Aqui, Nabucodonosor já está dando uma nova chance a eles, mas no primeiro momento eles não titubearam. Quando foi-lhes ordenado prostrar-se a uma imagem de ouro que não era a do seu Deus, que não era o seu Senhor, eles prontamente se negaram a fazer o que lhes era ordenado. Lembre-se que no primeiro momento, no capítulo 1, quando nós começamos a caminhar aqui com o profeta Daniel, em uma coisa um tanto mais simples, eles foram firmes no que diz respeito ao não contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei. Eles foram firmes nisto que parecia ser algo pormenor, e agora eles demonstram mais uma vez a sua firmeza, desta feita com algo que lhes traria consequências que são de fato graves. A promessa do decreto é esta: se não adorar, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo. Eles já haviam ficado de pé e não se prostraram. Não sei quantas pessoas haviam lá, mas certamente era um grupo grande de pessoas, porque o rei não notou o que aconteceu, isso foi feito por denúncia, não é? E o rei mandou chamá-los, e agora eles estão na presença do rei, e o rei, mais uma vez, ordena que sejam tocados os sons de todos os instrumentos, e que, mais uma vez, Sadraque, Mesaque e Abednego teriam a oportunidade de prostrar os seus joelhos ou não. E aí, a pergunta que é feita por Nabucodonosor no final do versículo 15 é quase que um desafio. Ele diz: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Perceba que este homem, consumido pela o seu senso de poder, ele julga que a vida destes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, lhe pertencem e estão nas suas mãos. Que ele poderia arremeter contra eles e ceifar a vida deles sem nenhum esforço. Não é? Mas o que ele não leva em consideração é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E quando o Senhor ele resolve livrar, não há quem possa eh, deter-lhe a mão. Não há quem possa impedir que os decretos do Senhor e que a sua vontade seja realizada. Por mais poderoso que seja, quando o Senhor decide livrar, não há quem possa vencê-lo. Não há quem possa ir contra ele. Mas eu quero chamar a atenção, meus irmãos, especialmente para a fé destes homens, Ananias, Misael e Azarias. Perceba o que eles vão afirmar no versículo 16, respondendo à pergunta do rei, que diz: que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Eles respondem: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não te necessitamos responder. Veja, não há necessidade alguma da parte deles de defender o Senhor, não é? De alguma forma vindicar a honra do Senhor. O que eles precisam tão somente é crer, não é? E a forma com que eles esboçam isso no versículo 17 é de chamar a nossa atenção. É algo que
Meus irmãos, está aqui no ápice de uma vida cristã que confia e descansa inteiramente na bondade do Senhor. Veja o que eles dizem, versículo 17: se o nosso Deus, a quem servirmos, que quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e das tuas mãos, ó Rei. Perceba que aqui eles não decretam nada, eles não eh, agem de forma autoritativa, dizendo eu não aceito, não é? Ou eu decreto a vitória, ou está amarrado o rei, ou algo desse tipo de coisa. Não, eles têm convicção que se for da vontade do Senhor, o Senhor tem poder para livrar-lhes. Se for da vontade do Senhor. Eles têm plena convicção de que pode não ser da vontade do Senhor. E é isso que a igreja evangélica perdeu de vista, em certa medida, com o crescimento do que nós chamamos de teologia da prosperidade, não é? Eu não aceito este sofrimento na minha vida, eu não aceito esta enfermidade, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Ora, nós não temos autoridade sobre estas coisas. É certo que sabemos que o Deus a quem servimos, ele tem poder e autoridade para nos livrar. Mas é como disse Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor quiser. Isso depende da vontade do Senhor, do sábio e santo conselho da sua vontade. É importante, meus irmãos, e eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é importante que ouçam. Tá? A vida do crente não é um mar de rosas. Tá? Coisas ruins podem acontecer com cristãos. É evidente. Mas baseado em quê, pastor? Baseado na Escritura. Quantos daqueles que amaram a Deus e que serviram ao Senhor não tiveram as suas vidas ceifadas como mártires, né? Que foram, por causa do Evangelho, por causa do amor de Deus, apedrejados, encarcerados, crucificados, queimados vivos? Se você olha para a história da igreja, quantos não foram queimados publicamente, muitos com seus escritos, não é? Então, o Senhor, ele pode decidir em sua boa vontade de que o sofrimento é o caminho que nós vamos trilhar nesta vida. Você já parou para pensar sobre isso? Será que a vida, a nossa vida, ela se resume em uma busca desenfreada por prazer e satisfação, por plena realização no que diz respeito às próprias coisas que o mundo sugere como sendo necessárias? Ora, meus irmãos, eu confio que a verdade se encontra nas palavras do Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, que nos diz que viver é Cristo e morrer é lucro. O que há de mais importante em nossa caminhada é exatamente o nosso relacionamento com Cristo, a nossa busca da sua glória, o sermos transformados à sua imagem e semelhança, é sermos satisfeitos nele. E não há qualquer outra coisa que seja mais importante do que nós buscarmos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos, buscarmos a glória de Deus. Na verdade, este é o resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e então o próximo como a nós mesmos. Então é evidente que a Bíblia não se resume a uma autossatisfação, mas certamente ela tem como o seu motivo, não é? A pergunta, né, que todo mundo busca a resposta: qual o sentido da vida? Nós sabemos que o sentido da vida é a glória de Deus. Nós fomos criados para este propósito e nós precisamos glorificar ao nosso Deus. Estes homens, eles têm uma convicção a respeito do seu Deus, o Deus que servem, que os faz agir. E perceba que o que eles creem move as suas atitudes.
a forma com que eles se relacionam com o seu Deus, o que eles creem a respeito do seu Deus, lhes permite, em um momento crítico, serem ao mesmo tempo respeitosos com a autoridade e ainda assim firmes. Ó Rei, né, se o Deus a quem servimos quiser livrar-nos da fornalha, ele pode livrar, bem como das tuas mãos, ó Rei. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso porque é algo que nós devemos almejar em nossas vidas. Eles preferiram morrer ao prostrar-se perante um falso Deus. Eles escolheram a morte certa. Não é a possibilidade da morte, a morte certa. Eles escolheram morrer ao invés de, prostrados, adorarem a um falso Deus. É interessante isso, porque por mais que nós atravessemos o sofrimento, o que nos é prometido após a morte é o gozo eterno. E eles têm convicção disto, de que é preferível morrer em grande agonia e cessar esta agonia em uma paz eterna do que ter um breve tempo de vivência. Eles continuariam sendo líderes na Babilônia, continuariam com a sua vida nesta terra, mas no momento exato em que a morte se achegasse até eles, eles entrariam numa eternidade sem Deus. A fornalha não se compara a uma eternidade sem Deus. Eles preferiram agradar a Deus, obedecer a Deus, do que a sua própria segurança. Eles preferiram escolher a morte do que o pecado. Porque a morte, na obediência, ela traz vida. Mas a vida no pecado traz a morte. Isso nós precisamos ter muito firme em nossos corações. Eles dizem, mesmo que o nosso Deus, perceba no versículo 18, eles têm plena convicção disso, né? Se o Senhor quiser livrar, ele nos livrará. Se não, se ele não quiser, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses. Isso, meus irmãos, é o resumo de uma fé madura. Imagine só, quantas pessoas não servem a Deus enquanto as coisas estão caminhando bem, perfeitamente bem com as suas vidas, mas no momento em que as coisas dão errado, Deus parece que não é mais o Senhor, parece que não é mais poderoso. Eles não, se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará. Se ele não quiser, fique sabendo, nós não vamos servir aos teus deuses. Se o Senhor quiser que morramos, morreremos. E a linguagem do Novo Testamento é: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Nós podemos morrer para a glória de Deus. E isso é importante que os irmãos tenham em mente. Qual é o resultado desta feita no que diz respeito à firmeza? O rei se abrandou? Não, ele encheu-se de fúria e mandou acender a fornalha mais, 7 vezes mais do que o de costume. E mais, ele mandou atar, prender, amarrar a Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles fossem amarrados com as suas vestes. Eles foram atados e foram lançados, amarrados na fornalha de fogo. Ele chamou os homens, e perceba aqui a descrição da fornalha, não é? Os homens mais poderosos, mais fortes, mais valentes do exército do rei. Eles foram chamados pelo rei para lançar a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E pelo simples fato deles se aproximarem na borda da fornalha para atirarem Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha, eles morreram. De tão terrível que estava o calor daquela fornalha. Estes homens fortes e poderosos não resistiram ao calor que vinha da fornalha. Mas aí o que acontece? Eles foram lançados, amarrados dentro da fornalha. Você pode pensar, é o fim. A morte é certa?
né? Os guerreiros que os levaram até a borda morreram sem nem ter caído, e eles foram lançados, atirados lá dentro. Para a surpresa de Nabucodonosor, o que acontece é algo que certamente ele não esperava. Ele pergunta aos seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, ó rei. Eles lançaram os 3 homens amarrados dentro do fogo. E ele diz no versículo 25: eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E aqui nós temos algo extraordinário. O Senhor Deus, mais uma vez, agindo em favor dos seus filhos, que ousaram ser firmes, né? Que foram firmes e, sabendo que isso poderia lhes custar a vida, eles não titubearam, eles permaneceram firmes e agradaram a Deus. E o Senhor os socorreu. E foi da vontade do Senhor manifestar a sua glória por meio do livramento destes homens. E mais uma vez nós vamos encontrar algo semelhante que acontece no capítulo 2. O nome do Senhor é engrandecido no meio de um povo pagão por causa da fidelidade dos seus filhos. Estes homens foram lançados, mas agora eles estão soltos. Estavam amarrados, mas o fogo, ele em vez de consumi-los, ele consumiu as ataduras que os amarrava, que os prendiam. E agora, no meio do fogo, eles estão caminhando livremente. Isso, meus irmãos, é algo muito belo no que diz respeito ao sofrimento e no que diz respeito as promessas do Senhor ao seu povo. Nós sabemos que Cristo disse que estaria conosco todos os dias, né? E isso é importante que os irmãos recordem. Eu não sei quantos de vocês, eu acredito que todos, conhecem o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Eu sempre comento sobre este versículo, uma dificuldade que encontro no que diz respeito à tradução deste versículo, quando nós repetimos tantas vezes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada me faltará. E a ideia que muitas vezes é transmitida é que, com o Senhor sendo o nosso pastor, nada, absolutamente coisa alguma, vai nos faltar. Então tudo nos irá bem, né? Mas há um problema de tradução neste verso. Tá? A partícula negativa, que é traduzida como nada, na grande maioria das passagens do Antigo Testamento, é a partícula que é traduzida como não. E então nós podemos entender o seguinte: o versículo diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará. E é importante que você atente para esse pequeno detalhe, porque quando nós dizemos nada me faltará, ficaria sem sentido que o verso que se segue dissesse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque se nada me faltará, ao andar pelo vale da sombra da morte, no mínimo, a segurança me falta, não é? Então é importante que você entenda que a promessa do Senhor é que não vai nos faltar o Senhor, o pastor, não é? Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, a nossa segurança reside em o Senhor estar conosco. Então, na verdade, nós dizemos: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não nos faltará e não faltará aos seus filhos. Por mais que nós passemos pelas dificuldades, pelas lutas, pelas tribulações, e vamos passar, teremos de passar, não se esqueça, o Senhor, Ele está contigo. Ele está conosco. A nossa esperança reside de fato nele. E mesmo que sejamos conduzidos pelo sofrimento até as portas da morte, nós estaremos tendo o Senhor conosco e a sua paz nos sustentando. Teremos Ele ao nosso lado. Isso é, meus irmãos, o motivo da nossa esperança. Esse é o motivo da nossa segurança. Não outro, não qualquer coisa que possamos obter, mas o fato de o Senhor estar presente conosco. Nisto, somente nisto, reside todo o fundamento para a paz que deve habitar em nossos corações. Ah, mas
Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, não sei no que diz respeito ao meu sustento, não sei no que diz respeito à minha saúde, não sei no que diz respeito à minha família, não sei, eu não tenho condições, eu não posso manter, eu não posso sustentar N questões que enchem a nossa mente e o nosso coração de preocupação. Mas, meus irmãos, entenda, em momento algum, você pode garantir o bem das pessoas que ama, o seu sustento, a sua saúde. Nós só podemos descansar de fato e pegar no sono se nós entendermos que é o Senhor que nos faz repousar seguros. Que nós nos deitamos e nós nos levantamos porque o Senhor nos sustém. Isso seja nas pequenas coisas e nas grandes provações. O que pode manter o nosso coração firme é o fato de sabermos que o Senhor está ao nosso lado. Não nos abandonará. Não há inimigo, por mais poderoso que seja, que possa romper com a vontade do Senhor ou contrariar o sábio conselho da sua vontade. Só vai acontecer aos filhos de Deus aquilo que Ele mesmo permitiu, que Ele mesmo decretou. Nada além disto. Jó é o grande exemplo, né? Satanás tentou de todas as formas peneirar a Jó, mas o Senhor diz: toca nisto, toca naquilo. Satanás não pôde tocar em nada que o Senhor não permitiu. E eu preciso que você entenda isso. O Senhor diz e afirma no Novo Testamento que não nos dá aprovação maior do que nós possamos suportar. E ao mesmo tempo pode prover livramento, não é? Nós temos essa esperança de que sim, podemos sofrer nesta vida. Mas aí, meus irmãos, eu preciso que vocês entendam a respeito, e a partir deste próprio texto, a grande questão que precisa ser levantada sobre os nossos corações, e que a vida não gira em torno da nossa própria satisfação, do nosso próprio bem, das nossas realizações. Nós vimos e temos visto que o Senhor governa a história, Ele conduz a história, Ele revela as coisas que estão por acontecer, mas o grande ponto é que a história, toda ela, que é conduzida por Deus, ela tem um único só objetivo, que é manifestar a glória de Deus. É o que o Senhor faz por meio dos seus filhos, por meio da fidelidade deles. Agora, os homens olham assustados, nem os fios de cabelo, nem as suas vestes, nem cheiro de fumaça há sobre estes homens. E Nabucodonosor, este homem ímpio que há pouco adorava a si mesmo, vai bendizer ao Senhor, vai dizer no versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele vai afirmar algo, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer jamais. No final do versículo 29, não há outro Deus que possa livrar como este. Não há nos céus e na terra, nem debaixo da terra. Não há um Deus que possa livrar como o Senhor. Apenas o Senhor, somente o Senhor, pode nos manter seguros. Apenas nele nós encontramos paz. É por isso que nós dizemos que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias de tribulação. Apenas o Senhor pode nos livrar. E sim, ele tem nos livrado das coisas, dos perigos. Também, mais importante, ele tem nos livrado de nós mesmos, do nosso próprio coração. Perceba como Nabucodonosor tornou-se refém da riqueza e buscou a sua própria glória e ser adorado. Estes três homens, eles buscaram a glória de Deus e o Senhor os fez prosperar. O versículo 30 vai dizer: o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O Senhor, por intermédio deste homem, fez prosperar os seus filhos. Eles buscaram não a sua própria glória, mas a glória de Deus, e o Senhor os abençoou abundantemente. Eles cumpriram o propósito da vida cristã, da vida deles, manifestar a glória de Deus, e o Senhor foi favorável, benigno para com eles. Entenda, isso aqui não é uma relação de troca. Eles não fizeram isso esperando prosperarem, não é como muitas pessoas
tem buscado hoje a Deus. Se você der isto, o Senhor vai te dar 10 vezes mais. Esse não é o caso aqui. Eles dizem: o Senhor pode livrar. Se o Senhor não quiser livrar, nós não vamos nos prostrar. Eles não tinham a dimensão de que o Senhor de fato havia decidido livrar-lhes, e muito menos eles sabiam que de fato, sendo fiéis, o Senhor iria retribuir. O Senhor poderia, como não poderia, pelo menos em vida, mas é certo que aqueles que forem fiéis até a morte, como diz a linguagem de Apocalipse, eles receberão a coroa da vida. A fidelidade não implica necessariamente em uma vida de glórias nesta terra, mas certamente a nossa fidelidade ao Senhor dos céus implica na certeza de que na eternidade nós reinaremos com Ele. Nós teremos um tesouro que não pode ser roubado nem destruído pelas pragas. Então, queridos, mais uma vez é importante que nós atentemos para estas lições. Um homem ímpio buscando satisfazer o seu próprio coração. A loucura da idolatria. A forma impiedosa como aqueles que gozaram da misericórdia de Deus agora se levantam contra o seu povo. A fidelidade e a firmeza destes homens que, mesmo mediante o risco iminente de morte, eles preferiam morrer do que negar ao seu Deus. E o Senhor Deus intervindo maravilhosamente em favor dos seus filhos e manifestando a sua glória lá, no meio do cativeiro, no meio de um povo pagão. O Senhor tem as suas formas de agir, mas entenda isso de uma vez por todas. O propósito não é a tua felicidade. O propósito é a glória de Deus. Se você ama a Deus, a manifestação da glória de Deus será a tua felicidade. E uma felicidade eterna. Se você busca somente satisfazer a sua própria vontade, talvez você ainda esteja agindo como Nabucodonosor, que tem um ídolo levantado no seu coração e este não é o Senhor. Então tenha cuidado quanto a isso. Busque firmemente, de forma zelosa, glorificar a Deus com a tua vida. Não o rejeite, não o negue, seja firme, odeie ao pecado. O Senhor há de se agradar de ti e há também de te abençoar por meio da fé, da tua fidelidade para com Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tudo pode, que não há tarefa, por mais difícil que seja, não há nada que esteja fora do teu alcance. Não há inimigo, por mais terrível que seja, que possa, ó Deus, colocar medo em nossos corações, porque estamos certos, ó Deus, de que se for da tua vontade nos livrar, não há quem possa nos fazer mal. E nós sabemos que não há Deus que possa livrar como o Senhor. Mas se for da tua vontade, ó Deus, que nós passemos pela tribulação e pelo sofrimento, permita-nos, ó Deus, e sustenta-nos para que sejamos firmes, para que mesmo que seja necessária a nossa morte, o teu nome seja glorificado pela nossa obediência, e certamente, ó Deus, pelo testemunho que temos dado do teu poder e da tua glória. Ó Pai querido, abençoa a tua igreja por pequenas coisas, ó Deus, por pequeníssimas coisas. Nós temos negado ao Senhor, nós temos nos prostrado a falsos deuses, nós temos abandonado a firmeza e a obediência, nós temos cedido ao pecado por pequeníssimas coisas, por sugestões daqueles que se apresentam a nós como amigos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta firmeza, este conhecimento do Senhor, que nos permita agir em toda e qualquer circunstância, com esta firmeza que nós vemos nestes teus filhos aqui nesta passagem. Nós te suplicamos isto, ó Deus, sabendo, ó Pai, que apenas o Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito, pode nos fortalecer e nos aumentar a fé. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome, nós te pedimos. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.